Seguinte, devs. Aqui a gente tem uma estrutura que monta no nosso navegador uma lista de social media aqui. E aí a gente tem essa lista, esse array que recebe aqui os objetos referente a cada mídia social. No caso aqui é GitHub, LinkedIn, Instagram. E a maneira mais tradicional de montar essa lista em tela é justamente como está aqui. A gente utiliza a variável de social media, que é o nosso array que está sendo disponibilizado ali, e faz um map que para cada item dessa lista, a gente monta aqui o nosso componente. Eu estou passando para ele aqui uma key, que recebe a nossa URL, e estou passando para ele aqui o nosso item, ou seja, tudo que está dentro dessa estrutura está sendo enviado para dentro desse componente. E aí aqui embaixo, a gente tem esse componente sendo montado a partir da interface de tipos dele, recebendo esses itens como prop, e aí para cada prop eu estou passando aqui um social e uma URL. Né? Beleza. Tem alguma coisa de errado com essa estrutura? De fato não. Né? Inclusive, se a gente olhar no nosso navegador, a gente vê que ela está montada. E essa é a maneira mais tradicional da gente renderizar listas dentro do React aí. Mas, em se falando de escalabilidade, esse tipo de abordagem ele não se torna tão eficiente. Por quê? Porque aqui dentro do nosso componente, a gente está amarrando a montagem desse cara em si à interface de tipos dele. Então, eu estou dizendo para esse item, para esse componente, que de acordo com a estrutura dele, eu preciso receber um item cujo a sua estrutura possui um social e uma URL. Em se falando de reutilizar esse cara para outros contextos, que não seja esse, fica um pouco complicado. Né? A gente tem aí a ação um pouco mais complexa, visto que esse componente está amarrado e isso passa por cima diretamente de um princípio Solid, que é o Open Close Principle, que a gente tem ali uma estrutura, um componente que ele é fechado para modificações, porém eu consigo estender ele, né? Eu consigo ampliar os casos aí de implementação dele. Então, como que a gente vai fazer a otimização desse recurso aqui? Primeiro de tudo, eu vou comentar esse componente, e aí aqui embaixo eu vou criar, usando o arrow function, um componente chamado it. E aí eu vou esperar que ele me retorne aqui alguma coisa, já vou fazer o retorno aqui direto. Então, esse componente it que está aqui, a gente vai usar ele, a gente vai criar ele de forma genérica, para com que eu possa abraçar quantos contextos e quantos cenários de renderização de lista eu quiser. Então, como que a gente vai usar esse cara aqui? Primeiro de tudo, eu espero que ele receba aqui duas propriedades, que é o auth e o render. E aí eles estão dando erro aqui, e a gente vai criar aqui a interface de tipos para ele, it props. E aí aqui dentro eu vou dizer que auth recebe um array de qualquer coisa. E o render, ele vai fazer ali o retorno de uma função que recebe um item de qualquer coisa e retorna ali um JSX element. E aí se a gente vier aqui, a gente consegue passar esse it props para dentro dele. E aí o nosso it ele continua, o nosso auth e o nosso render aqui no caso, continua dando erro porque a gente não está utilizando. Porém, dentro desse retorno, eu estou fazendo aqui um retorno direto, a gente utiliza um carinha de dentro do próprio React chamado children. E aí o que esse children vai fazer? Se a gente sabe, o children ele é um elemento do próprio React que é utilizado aí para exibição de conteúdos filhos dentro de componentes. Então, por exemplo, se eu estou criando um botão e eu preciso que esse botão em um determinado lugar ele se comporte de uma maneira, ele tem um nome de uma maneira, em outro lugar eu quero passar um outro nome para ele sem a necessidade de amarrar propriedades, eu uso esse cara. Então, aqui o conceito dele na verdade é bem parecido. Então eu tenho ali esse children e eu vou dizer para ele que tudo que eu passar para ele eu quero transformar para a estrutura de array. Então eu tenho ali, eu passo para ele aqui o toArray. E aí como que funciona? Esse auth, ele é uma propriedade que a gente vai atribuir lá no nosso componente para poder enviar para ele o agente que a gente quer interar. No caso aqui o nosso array, né? Que aqui em cima é a nossa social media. E aqui no render, eu vou passar para ele a função que vai iterar e vai retornar para a gente o nosso elemento aqui. Inclusive eu vou usar o React Node, porque aí se a gente um dia quiser usar esse cara para retornar somente, sei lá, além de retornar componentes, se a gente quiser retornar textos, números e outros tipos, a gente também pode. E aí esse cara ele vai fazer o que o map faz pra gente, na verdade, né? Então como que funciona aqui? A gente vai usar aqui dentro do nosso array, a gente vai passar o auth, e aí esse auth ele tem uma propriedade que é o nosso map, né? Ele vai receber ali o nosso map, e ele vai renderizar, ele vai interagir, na verdade, com o nosso item,
que vai retornar a função render. E aí, basicamente, o que ele vai fazer? Ele recebe o nosso array, faz o mapeamento e o render é responsável por montar esse cara ali em tela. Só que se a gente prestar atenção, ele está dando alguns erros aqui, porque o meu SLint ele não está habilitado para considerar o explicit N aqui. Então ele vai ficar pedindo para a gente corrigir. A gente pode passar por cima disso por enquanto. Mas o que acontece aqui? Eu vou substituir esse componente e vou chamar... Aliás, eu vou remover aqui o map por inteiro e vou chamar o componente it. E aí eu vou fechar ele aqui e vou passar para ele aqui duas propriedades. No caso, off. E aí o off vai receber ali a nossa social media e vou passar aqui o render. E o render, o que o render vai fazer nesse contexto? O render, ele vai ser o cara responsável por iterar o nosso array. Então eu vou passar aqui um item para ele e aí o retorno desse cara vai ser ali a nossa LI. Então, deixa só a gente arrumar aqui a nossa estrutura para ficar legal. Vou pegar aqui a sugestão do Copilot, que aí a gente ganha um pouco mais de tempo aqui. LI, passar para ele aqui a nossa tag de link, que vai renderizar a URL. E aí eu vou fechar esse cara aqui. Fechei ele aqui. E aqui dentro eu vou passar o nosso item.social. Se eu executar esse cara aqui, a gente vê que já é suficiente para ele continuar com o comportamento. Inclusive se eu, de repente, duplicar aqui, ou então eu vou criar uma nova social, eu vou chamar aqui de WhatsApp. Sei lá, e aí eu colocar aqui, sei nem se existe esse tipo de caminho aqui, mas vamos colocar. A gente vê que ele está exibindo ali normalmente. Beleza, eu já posso remover esse icon aqui, eu já não tenho vínculo aqui, eu não estou amarrando a minha execução a esse cara. E a gente vê que aqui ele está usando o Children e o React Node. Porém, relacionado à estrutura, apesar de vocês verem que o componente ele já está funcional, ele tá usual, a gente consegue atribuir o que a gente precisa a ele normalmente. A gente vê que agora eu tenho um componente no qual eu posso utilizar ali tanto para esses social icons, visto que ele está renderizando o nosso children aqui dentro, como eu posso usar ele para exibir uma lista de usuários ali e inclusive abraçar esse cara para outros padrões como composition e por aí vai. A gente precisa corrigir a utilização desse N aqui. Não está 100% errado, mas visto que a gente tem maneiras dentro do TypeScript de melhorar esse código, é lícito que a gente as utilize. Então, para isso, eu vou ter que transformar esse componente em um genérico e ele entender que eu não tenho um contexto de qualquer coisa usando o N, mas eu posso ter um contexto genérico para qualquer coisa. E para isso a gente vai utilizar aqui o type, e aí eu vou criar aqui um item type, e aí esse item type ele recebe aqui já um genérico, ele tem ali na sua declaração o generics, e vou criar um outro para o render function. Vou chamar de renderFN, que também recebe um genérico e retorna ali uma função cujo o item type também é genérico, retornando o React Node. E aí como que a gente segue aqui? Dentro da nossa estrutura, a gente já muda, porque eu posso passar para ele aqui o item type de forma genérica e eu posso passar aqui para o nosso coleguinha o render function, que também recebe ali o seu genérico. E na declaração do componente, na montagem do componente, na verdade, o que a gente passa? A gente tem que especificar que esse cara agora recebe ali um genérico, um tipo genérico, e a nossa interface também recebe esse cara de tipo genérico ali. E aí, se a gente notar, eu acredito que é porque a gente precisa passar o genérico aqui para ele também. Belezinha. Feito isso, a gente tem uma interface de tipo genérico que pega esse tipo e distribui para todas as seções aqui dentro do nosso componente. E aí a gente vê que o React parou de dar erro, está compilando tudo direitinho. Os componentes estão funcionando de forma normal. E aí se eu remover aqui o WhatsApp, veja que o comportamento foi o mesmo. Se eu clicar aqui no Instagram, por exemplo, ele vai nos levar ali para o Instagram propriamente dito. Beleza, funcionou direitinho, tá funcionando tudo ok. GitHub, vai para o GitHub, ok. Perfeito. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Espero que essa abordagem, visando conceitos de implementação desacoplada, tenha surtido aí um aprendizado bem bacana para vocês. E espero ter vocês aqui mais vezes, né? Deixa o like aí, curte, compartilha. Deixa um comentário aí falando se esse conteúdo te ajudou, né? Serviu para os seus aprendizados aí. Essa é a intenção, vamos crescer junto aí e até o próximo vídeo.